A partir de agora, resumo do Big Brother Brasil e da festa pra você. Festa caótica que tem Eliezer no centro das atenções. Polêmica. Natália presencia Eliezer se esfregando em Lina. Após isso, Eliezer bebe demais, queima a largada, vai parar no quarto e é consolado por Vini. Tem também fofoca. Laís conta tudo pra Jade a respeito da situação e o clima fica tenso no quarto. Natália tenta conversar com Eliezer e não consegue. O olhar de desprezo de Natália chama atenção na internet. E ainda, Eliezer acorda e Pedro Scooby o encurrala, dando um fecho nele. Já eu vou te explicar o que aconteceu. Tem ainda o Arthur Aguiar também se comparando com o Babu. É isso mesmo, você vai entender por que ele se comparou com o Babu, certo? Inclusive, Arthur Aguiar fala sobre voto também no paredão. Cena polêmica de Eliezer com Vini deixa a internet revoltada. Sarrou no sarrou. Então já vai deixando o seu like, os detalhes é completaço o nosso resumo da festa. É comigo, Dieguinho, aqui no Bora Comentar, que já começou. Não esquece o like, hein? Olá pra você, aqui o Dieguinho e esse é mais um Bora Comentar. Pra você que tropeçou e caiu aqui no canal, muito bom dia! Sábado, estamos aqui com o nosso resumo completo pra você entender tudo o que aconteceu. Que festa, hein? Essa festa rendeu bastante e a gente, claro, tem muita coisa pra trazer pra você. Destaques pra, como eu já falei, Eli, Vini, Natália, a Eslovênia também agora na reta final. Eu acompanhei a festa completa e vou trazer pra você tudo o que aconteceu. Então vamos começar do começo, gente? Vamos começar do começo? Porque o começo começa justamente pelo Eliezer. Ele estava lá na festa, essa aqui é uma das primeiras imagens da festa, bebeu muito logo no começo e depois foi pra cima das comadres. Quem são? Nath, que ele não deu muita bola nesse começo da festa, a Lina e a Jessie. Ele começou a dançar muito com a Lina e com a Jessie e a Natália ficou lá de longe, como você tá vendo na imagem, só observando. Só que teve um momento em que o Eli começou a sarrar, a se esfregar na Jessie e também na Lina. Principalmente na Lina, que não empurrou ele, pelo contrário, deixou a coisa acontecer. Foi nesse momento em que tudo começou. A partir daí, gente, a Natália começou a fechar a cara, a amarrar aquela tromba e a produção começou a perceber que o Eliezer estava exagerando na forma como ele estava ali dançando e até mesmo se movimentando pelos ambientes da festa, que tinha algumas grades ali que poderiam acabar gerando um acidente. E aí, o que eu vi que a produção fez? Botou um Eli, atenção. Quando ele viu essa mensagem, ele achou que ele tinha feito alguma burrada, alguma cagada e foi imediatamente pro quarto. A partir daí, o Vini acompanha ele e a Slo também pede para ele poder acompanhar ele e ele vai pro quarto. No quarto, o Eliezer fica muito mal, né? Fica muito chateado, fica triste, ele fica sem entender o que teria acontecido. E é nesse momento que a gente tem o nosso primeiro diálogo acontecendo. Aí, a Natália fala pra Laís: eu não sei com quem eu fiquei mais triste. Se foi... Aí a Laís: não sei se pegou não, porque a Natália começa a achar que naquela roçação toda, pode ser que tenha rolado alguma pegação, alguém tenha ficado com alguém e tal. E aí, a Natália diz: pegou, já beijou, eu vi, já foi selinho, não sei qual é o pior, se eu fico mais triste com a Lina ou com a Jessie. Aí a Natália diz que ouviu ela, a Lina ou a Jessie, dando um selinho em Eliezer, que viu no caso. A câmera não mostrou tal momento, então só a Natália relatou isso e essa imagem a gente não teve na internet, eu até procurei e não localizei. Isso é a Natália contando ali, comendo alguma coisa, contando pra Laís, como você tá vendo nessa imagem aqui, certo? Ok, então nós já temos aí o primeiro elo se fechando aí de toda essa polêmica. Aí na sequência, gente, a Natália reprovou as brincadeiras gostosas entre a Lina e o Eli
e ela teria dito que tinha ficado muito triste, como a gente já antecipou para você aqui no canal, certo? Vamos para a informação, olha lá. Lina e Eliezer estão dançando bem próximos durante a festa e, segundo Lina, as brincadeiras são bobas e gostosas de Eliezer e a artista está aproveitando bastante. Ao ver a cena, porém, a Natália reclamou para Laís, como eu já antecipei para você. Essa informação, inclusive, virou destaque lá no Splash do UOL, certo? Muito bem. Depois disso, gente, o Vini e Eliezer também aproveitaram, antes de irem pro quarto e conversar aquela história toda, para fazer as pazes, tá? Porque eles estavam discutindo, eles estavam sem falar, né? E aí, me afasto porque tenho medo de perder você, teria dito ali o Vini, né? Acompanhando o desenrolo dos amigos, a ex-Miss uniu os dois na pista, no caso a Eslovênia fez ali as pazes entre eles, né? E fez eles prometerem que iriam parar com as discussões e iam se unir novamente. O Eliezer reclamou do afastamento do brother, dizendo que ele entendeu tudo errado. E o Vini justificou: me afasto porque tenho medo de perder você. Slo pediu mais uma vez para os dois se cuidarem e pararem de discutir. Ele afirmou: eu acho nós dois a relação mais pura nesse programa, mas ele não pensa isso. Aí o Vini foi e falou: eu penso sim, quem falou que eu não penso? Eslovênia tenta mais uma vez fazer eles se entenderem. Vou falar uma coisa que falei pro Vini hoje. Só nós temos o agora, Eli. Não temos tempo pra birra, pra briga, principalmente quando a gente ama. Porque eu sei que você ama o Vini e ele te ama. Eliezer interrompe e diz: eu amo mesmo, amo de verdade. Vinícius então diz: eu amo mais do que você me ama. E aí, gente, a gente sabe que Vini ama muito mais o Eli do que o Eli ama ele. O Eli não está correspondendo a todas as expectativas que o Vini teria com ele ali, e a gente sabe quais expectativas são. E eu preciso falar a respeito disso, gente. Por quê? Porque o Vini, ele tem algo que ele sente pelo Eli, ele sente uma coisa pelo Eli e que tá guardado no coraçãozinho dele. Sabe o que é mais triste? É como o Eli trata o Vini. O Eli não só dá corda para tudo aquilo que ele sabe que o Vini sente por ele, como o Eli incentiva toda a frustração que o Vini acaba tendo por ele. Então, é muito ruim eu também me coloco nesse papel, sempre criticar e punir o Vini em todas as situações, mas a gente precisa lembrar que o Eli é o grande responsável por toda a frustração que o Vini tem. O Eli, ele poderia ser apenas o amigo do Vini, mas ele não trata o Vini apenas como amigo. Pelo contrário, ele trata o Vini exatamente como o Vini gostaria de ser tratado. E é aí que a gente tem um problema muito grande, porque isso gera exatamente frases como essa que eu acabei de ler pra você. Eu amo você, Eli, mais do que você me ama. Entende o problema? O Vini é uma pessoa inexperiente. Um dia antes de entrar no programa foi quando ele assumiu a sexualidade dele pra família. Então ele não tem muitas experiências. E um cara como o Eli já tem. Ele tem mais idade, já viajou o mundo inteiro, tem experiências, né? Inclusive das quais a gente já viu e presenciou no programa. Não é justo a forma como o Eli trata o Vini. E eu espero que o público que está assistindo aqui, o Bora Comentar Dieguinho, que me acompanha aqui no YouTube, que também me segue lá no Twitter, que me segue no Instagram, que sabe que eu tô falando do Vini, entenda como é importante a gente separar esses dois, tá? E seja Vini saindo primeiro ou seja o Eli saindo primeiro, alguém tem que cair nesse paredão e essa pessoa precisa ser eliminada, tá? Eu acredito, já pela minha previsão, que quem deve ser indicado primeiro deve ser o Eli, e o Eli deve sair direto. Vamos ver como é que vai se desenrolar o paredão desse domingo, tá bom? Não esquece o seu like, tá faltando like demais nesse vídeo e é ele que ajuda o meu trabalho aqui no YouTube e esses resumos que eu faço que são completos pra você que não acompanhou, que não tem tempo de assistir, que vai dormir de boa. Então fica aqui comigo no Bora Comentar, compartilhe o link dessa live no grupo da sua família que quer saber e gosta desses resumos aqui da internet, tá bom? Muito bem, quando eu falo pra você que a treta foi crescendo, essa história de Nath, Eliezer e Vini, presta atenção nessa notícia aqui. Aí, o Gustavo, ele diz pra Laís que estava escondido no banheiro e que ouviu a Lina e a Jessi comentando que querem ficar com Eli. E aí eu trago essa informação por quê? Porque a Lina não escondeu numa conversa que ela teve com a Jessi, em um momento isolado lá na festa, que ela ficaria sim com Eli. Por quê? Porque ela vê a Natália, assim como a Maria, né, via o Eli, ou seja, tá na festa, fica, saiu da festa, segue o jogo. A Natália, depois lá que a Maria tava no jogo ainda, a Natália foi lá e ficou com o Eli, a Natália ficou de boa.
Só que a Maria ficou de boa. Só que a Natália tem um comportamento diferente. Ela tá muito apegada com o Eli. Embora o Eli já tenha falado, e eu vou falar isso pra você já já, que teve uma conversa com a Natália falando pra ela que o que ele sente por ela é só o rolê da festa, é pegação, não tem mais nada além disso. Só que a Natália nutre algo diferente. Tanto que teve uma conversa que ela falou assim, não nesse dia, né, em outro, que quando ele fala assim, não, eu não quero namorar. Aí ela, se você mudar de ideia, você me fala. Isso tudo em tom de brincadeira, tá, gente? Mas aquela brincadeira com fundo de verdade que a gente sabe como funciona, né? É frustração pra cima de frustração. Então, a conversa foi se desenrolando aí em relação e você vai ver como é que a treta vai ficando pior, tá? Mas vamos parar de falar um pouquinho de Nath, Vini, Eli, essa treta toda, pra falar do Arthur. Porque em outro momento a câmera corta lá pra festa com uma fala polêmica do Arthur que foi muito criticada. Pois é, em uma conversa com o Lucas, o Arthur diz que pode se igualar ao número de paredões que o Babu teve, né? Eu vou bater o recorde do Babu. Pelas minhas contas, no mínimo, eu vou fazer a mala umas 6 vezes, disse ali o Arthur. Essa comparação que o Arthur faz sobre o Babu foi absurdamente criticada na internet. Porque primeiro o Babu, ele estava num contexto dentro do programa muito diferente do contexto que o Arthur tá, né? A gente sabe que o Babu foi diversas vezes pro paredão porque ele primeiro tinha uma personalidade muito forte, segundo que ele incomodava algumas pessoas na casa, e quando eu falo incomodar você me entende o que eu quero dizer, e o Arthur é um cara muito diferente do Babu, é um cara que, né, tem uma vivência de vida diferente do Babu, e é um cara que também tem uma aceitação diferente da que o Babu teve na temporada que ele participou. É injusto o Arthur fazer essa comparação. Aliás, eu sempre falo pra quem é inscrito do meu canal, quem me acompanha há muito tempo nessa internet, comparação é coisa de gente burra. Ah, Diego, você tá chamando o Arthur de burro? Não, eu tô chamando qualquer pessoa que faz comparação de burra. Então, se ele fez, nessa ocasião ele foi burro. Por quê? Porque quando você compara, primeiro, você desqualifica totalmente uma série de coisas que outra pessoa já vivenciou ou que vivencia. Se eu que tenho esse corpo aqui me comparo com uma pessoa que tem um corpo bombado, eu tô fazendo mal pra mim, concorda? Porque aí eu vou me inferiorizar achando que a pessoa que tem um corpo diferente do meu, que é bombada, é melhor do que eu. Então não compare nada na sua vida. Sabe com quem, o que você tem que comparar? E é nesse caso, o que o Arthur teria que comparar? Ele mesmo, a semana anterior dele no BBB, a semana retrasada, ele tem que comparar a si. Ele tá melhor hoje no jogo? Então ótimo. É com ele que ele tem que ficar comparando, não com outras pessoas. Pelo menos é assim que eu vejo. Quem concorda comigo, deixa like. Deixa like, quem concorda comigo. Quem não concorda também, deixa like também. Ajuda do mesmo jeito, tá bom? Muito bem, gente, e a treta continua. Como eu falei pra vocês, aí vamos voltar lá pra história do Vini e do Eli. Lá no quarto, o Eliezer foi paparicado pelo Vini, né? E aí, eu até tuitei o seguinte: Vini, muito sem noção, meu Deus, empatando a DR, o meu ranço tá on e tá subindo. O que aconteceu? Você pode ver aqui, teve um momento lá na madrugada que o Vini começou a discutir ali com o Eli e eles começaram a falar sobre o jogo, aquela coisa toda, e depois eles começaram a falar sobre... Começaram a cantar, vou encurtar, começaram a cantar. Aí foi nesse momento que a Natália chegou no quarto, e a Natália nitidamente queria conversar com o Eliezer. Só que o Eliezer tava muito bêbado, ele só tava... ele não tava conseguindo falar direito. E o Vini foi para o quarto, também para poder consolar o Eli, mas impediu que essa conversa entre a Natália e o Eli acontecesse. Eu achei bom, porque o Eli não estava em condições de falar, tá? Ele estava muito mal, nitidamente. E a Natália já tava, ela tava muito bem e ela tava chateada, ela tava amarrando uma tromba ali de vez em quando, ela tava pé da vida ali com a situação toda que ela passou na festa, enfim, que ela achou também meio desproporcional e tal, que o Eli fez com ela, e enfim. Bom, depois disso, a Natália pergunta pro Eli: Eli, você quer que eu fique aqui com você? E aí o Eli pede pra ela voltar e curtir a festa. Isso tudo durante a madrugada, só que ela não sai do quarto, ela permanece lá. Depois ela até canta com o Vini, com o Eli e tal, enfim.
Aí teve uma hora que o Eliezer começou a se recuperar. E o Vini levantou e voltou pra festa. E foi nessa hora que o Eli também, ele deu uma cochilada, ele acordou e ele já tava melhor e aí ele levantou também. E aí ele levantou e começou a conversar com a Natália. Uma conversa saudável até então, a Natália falando super de boa, falando que viu que ele tava subindo em cima da Lina e tal, não sei o que, lá. Ela reclamou um pouco. E aí teve uma hora que ele falou, então vamos voltar pra festa, e ela, vamos voltar, e aí eles voltam pra festa, tá? E aí, antes de passar pela porta, encontram o Pedro Scooby. E o Eli fica absurdamente preocupado, porque o Pedro Scooby também aponta o que a Natália falou para o Eli no quarto. E o Eli, para o Pedro Scooby, se fez de completamente desentendido, como se ele não tivesse feito absolutamente nada de errado. Pelo contrário, como se ele tivesse apenas bebido, exagerado, queimado largada, porque ele bebeu ali 1 hora e depois já deu perda total, foi pro quarto. E ele fala, não lembro de ter feito isso, eu não fiz isso, pra mim o que eu fiz foi tudo normal, eu só tava bebendo e dançando. E o Pedro Scooby falou assim, quer ver, acho que eu até coloquei aqui. Scooby dando um toque no Eli, falando que ele exagerou na visão dele com o que fez com a Nath. E o Eli querendo entender o que ele fez de errado. Sério, sem paciência pra esse papel de sons que ele fez. Ele fez um papel de sons, tipo assim, como se ele não tivesse feito nada, desentendido e tal. E o Pedro Scooby falou, pô, mano, tu sabe como a mina é, você sabe como é que a Nath é, e aí você faz o que você fez? Aí o Eli ficou com... A partir dali, o Eli ficou com um semblante de preocupado, certo? Muito bem, nós temos um resumo agora pra você dos principais pontos que aconteceram já até agora na noite, né? E eu vi esse tweet aqui e resolvi trazer pra você. Noite de reviravoltas, tá? O Arthur perdendo parte do favoritismo por querer ser o coitado e abater mais paredões que o Babu. É o que eu já falei. Natália descendo ao subsolo do fundo do poço por causa de macho. Que eu também já comentei com você aqui, que no caso tem a ver ali com essa treta com o Eli, né? Eliezer, pior cara da casa. E Vinícius implantando o caos na conversa de Nath e Eli, e é isso que eu falo com você agora. Quando o Eli volta pra festa, depois dessa imagem que a gente viu aí, dele conversando com o Scooby e a Natália e tal, a Natália vai pra um canto, começa a beber todas e tal, e deixa o Eli de lado, e o Eli vai conversar com o Vini, vai comer e tal. E nesse momento o Vini começa a fazer a cabeça do Eli, começa a falar, olha, você viu, né, agora a Natália é sua responsabilidade e tal, não sei o que, lá. O Vini começa a meio que botar a Natália, o Eli contra a Natália, mas de maneira muito sutil, tá, gente? Por isso que o rapaz colocou aí no tweet, né? Vinícius implantando o caos na conversa de Nath e Eli, né? E ali o Eli meio que só escuta, fala a verdade, só concorda com o Vini, tá? Bom, vamos cortar para a Lina. O que a Lina teria falado? Ela disse que ficaria com ele e reafirma que a Natália não é namorada do rapaz. Quem me conhece lá fora sabe que eu sou sim. Aí a Jessie, se tivesse rolado a situação pra eu ter ficado de verdade, eu não fico. Aí a Lina, eu não sei, não posso prometer pra mim. Se ela fosse namorada, era outra coisa. Olha como é que a treta foi crescendo, né? Muito bem. Aí, gente, nós temos aqui outro momento, logo no começo da festa, que eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês aqui na ordem, né? Mas é um momento que eu já tinha comentado no começo aqui do vídeo, que só pra vocês terem uma noção como o Eli não tem responsabilidade pelo Vini e o que ele fez. Olha, ele ficou sarrando, exatamente isso que ele tá fazendo aqui nessa cadeira no Vini, ele fez aqui com as meninas, com a Jessie e com a Lina, tá? Então foi exatamente nesse momento aqui. A Natália tá bem, a imagem não mostra, mas a Natália tá aqui ao fundo, tá? Ela tá ali no fundo vendo tudo isso acontecer. Com o Vini ela não se importa, ela vai se importar quando ele faz isso com a Jessie e com a Lina. E a Lina meio que corresponde, tá? Esse é um detalhe importante, a Lina corresponde. A Jessie já faz ali de desentendido. Bom, aí, gente, nós vamos voltar para falar aqui do Arthur. Outra fala do Arthur polêmica também durante a madrugada. O Arthur disse que daqui a 2, 3 semanas, quando pegar o líder, vai indicar a Jade, porque ela não tá esperando. Gustavo disse que ela já tá começando a esperar. O Arthur disse que daqui a 2, 3 semanas ela não vai estar esperando e ele vai dar um checkmate, teria dito ele ali, né? Isso também foi uma das falas do Arthur. O Arthur ficou muito conversando sobre o jogo com o Gustavo, com o Lucas, aquela coisa que a gente já sabe que o Arthur faz bastante nas festas, certo? E aí, gente, agora pela manhã, deixa eu ver aqui aqui, ó, perfeito. Essa história do Arthur também virou notícia, né? Arthur disse que vai largar a voto em Jade e a Jessie concorda, tá acomodada. Ah, é
verdade, ele chegou a conversar com a Jessie e a Lina também. Ó, a matéria diz, a Jade pegou meu prato, já tinha deixado separado para mais tarde, disse a Jessie. Eu também, aí o que eu vou fazer? Voto, largar voto, replicou o Arthur. Foi então que a professora comentou que a influenciadora está acomodada demais no jogo. Olha a leitura bosta da Jessie, gente. A leitura bosta, falando que a Jade está acomodada. A moça que pega o quarto inteiro, o Loliflop, e leva pra academia para poder fazer estratégia de voto. Olha como esse jogo da Jessie é um jogo horrível. Ela acha que ela é fodona no jogo, mas o jogo dela é uma porcaria. Mas enfim... já está na hora também, está na hora. Ela já está acomodada demais. Vamos ver como vai ser essa semana, disse a Jessie. A Jessie, como sempre, em devaneio, né? No mundo incrível de Jessie do Big Brother Brasil. Bom, aí, mudando aqui de assunto, a gente tem aqui agora também o Vinícius conversando agora há pouco com ele. Mas antes eu preciso lembrar você que está chegando aqui agora de deixar o seu joinha, tá? Se você não apertou o joinha, aperta o xizinho aqui para você que está com o chat ao vivo. Deixa a sua dedada, porque ajuda demais na divulgação. E quanto mais gente assistir o resumo, mais gente fica sabendo o que aconteceu, tá bom? Bom, na sequência a gente tem aí o reality social colocando o seguinte: Vinícius, amanhã a gente conversa. Isso foi agora há pouco, tá? O Eli falou, depois dessa confusão toda, eu tenho tanto pra conversar amanhã, tô até com medo. Quando eu fui lá pra fora, depois que eu fiquei melhor, eu não imaginava a confusão que tinha sido causada. Pra mim, eu só tava bêbado e pronto. Olha como o Eliezer se faz de desentendido. Olha como o Eliezer tira o corpo dele fora nesses momentos. Eu acho absurdamente desproporcional isso que o Eliezer faz, sabe? Gente, aí outra coisa que aconteceu também durante a madrugada. Laís e Eslo foram contar pra Jade do barraco entre Jessie e PA. Gente, mas isso foi agora há pouco, hein? Teve um barraco entre a Jessie e o PA lá na casa. É porque, pra quem não sabe, né, nós estamos aqui trazendo esse resumo, mas eu acabei de abrir aqui os tweets pra ver se aconteceu alguma coisa e parece que aconteceu. Olha só, acabou de acontecer, né? Barraco entre PA e Jessie falando que elas massacraram ele. Ela revidou e perguntou em quem ele votou na primeira semana. Ele disse que nela. Ele disse que a primeira semana não conta. E aí, ele conversou ali com a Jessie e deixou ela falando sozinha. Saiu andando e ela foi falando atrás dele. Foi uma treta ali que aconteceu agora há pouco e que acabei de ver aqui pelo tweet do meu querido Dantinhas, certo? Aí a Laís e a Eslo já foram contar pra Jade do barraco que teve entre a Jessie e o PA, né? Já levando a fofoca pra frente. Na sequência, a Laís foi acalmar a Jessie porque ela tava chorando muito, né? Depois que discutiu com o PA, certo? Quem diria que a Jessie seria a primeira a não servir um barraco? Jessie cavou a indicação do Scooby às 7 da manhã. Arrasou, disse aqui o Dantinhas. Portanto, a gente pode ter uma mudança na rota do voto ali do PA, do Pedro Scooby, que seria no Eliezer, agora indo pra Jessie, né? Jade e Gustavo cantaram Talalina para a Lina no Loliflop. Lina ficou chateada. Gustavo falou que ela brinca com todo mundo e tem que aceitar que brinquem com ela. Natália foi até Eliezer dar um beijo de boa noite. E o beijo você já sabe como foi, né? Foi um beijo de língua, como você vê na imagem aqui, né? Natália, inclusive, que tomou banho, deu trabalho pra todo mundo, gritou pra caramba agora de manhã também. Portanto, a gente vê aí todo o desdobramento disso. Parece que o barraco aconteceu, parece que teve um barraco agora sim pela manhã ali da Lina, do PA com o... Perdão, gente. Do PA com a Jessie, certo? Eu fico olhando aqui, lendo os tweets e falando ao mesmo tempo, acabo travando, certo? Aí o Vini falou agora pra Jessie o seguinte: você é uma das pessoas mais influenciadoras que eu conheço. Tem noção que você fez o Tadeu fazer um discurso em Libras pro seu paredão? Disse o Vini aí agora há pouco lá, tentando consolar a Jessie, que ficou muito mal com tudo que aconteceu aí, certo? E a Jessie segue chorando muito, pelo que eu tô acompanhando. Ó, a gente vai atualizar você dessa treta que teve entre o PA e a Jessie num vídeo separado aqui do canal. Inclusive, esse vídeo aqui te leva pra essa treta, esse vídeo exclusivo da treta que eu te conto na sequência também, caso ela renda, tá? Eu te levo pra essa live, tá bom? Gente, olha só, a gente vai estar atento aí. Hoje tem prova do anjo. Hoje a gente vai ter o desdobramento de todos os rumos do jogo, né? E a decisão do voto do Pedro Scooby também deve ser feita, né? Aparentemente, nessa treta aí que o PA teve com a Jessie, pode ser que o Pedro Scooby fique mais
motivado a votar na Jessie. A gente vai acompanhar e traz pra você aqui no canal, tá bom? Beijo grande e a qualquer momento a gente volta com novas informações do Big Brother Brasil 22 pra você.